Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 124, nós vamos ler os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Esdras. O capítulo 5 fala das exortações de Ageu e Zacarias. O capítulo 6 fala do decreto de Dario, a dedicação do templo e a celebração da Páscoa. O capítulo 7, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Você já clicou em gostei? Curtiu aí o vídeo? Se não é inscrito, se inscreveu? Compartilhou? Ativou o sininho para receber notificações? Maravilha! Então vamos à leitura. Capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim eles perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarzaquitas, que estavam desse lado do rio, enviaram ao rei Dario, no qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para declararmos, para que te puséssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto:
Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio no seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus em seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa e a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador daquele do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa a Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. Passadas estas coisas, Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras, subiu da Babilônia.
Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Jerusalém os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te forem dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-los-á da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado de Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem a lei do teu Deus e aos que não sabem, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a bom do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem contigo. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, hein? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.